atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos. Qualidade e confiança. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. A presença aqui nos estúdios do jornalista Aldir Salles, Aloysio Abreu Barbosa e do deputado federal Vladimir Garotinho. Vamos voltar ao assunto. Vladimir, tem aqui, a gente deu uma olhada aqui, você já leu, uma coisa aqui, você é uma figura bastante conhecida na cidade, um entrevistado que atrai muita audiência, muito público. Temos aqui algumas manifestações, a rádio um espaço democrático, claro, né? Temos daqui Maurício Furel Batista, Dilma. Exatamente, Vladimir. Começou com um golpe contra Eduardo Cunha. O golpe... dado por Eduardo Cunha. É o tal golpe, né? O golpe. O golpe. Mas enfim, cadê a tua opinião e respeito? E tem aqui Buchaú, já teve aqui, pré-candidato a prefeito de Campos também. Diga-se de passagem, eu ouvi a entrevista dele. O Buchaú trabalhou no governo Rosinha. O Buchaú foi candidato a vereador com o Dr. Chicão, fez reunião na casa dele pro Dr. Chicão. E agora diz que não conversa com, como é que ele falou? Não conversa com nenhum dos lados porque não vende as suas convicções. Não estou dizendo que ele não tenha convicção, estou dizendo, eu até gosto muito dele. Tá? O Buchaú, já tive alguns encontros com ele e tal. Eu acho que ele ficou com uma mágoa minha por causa da eleição do PSDB ali e tal, mas não tem nada de pessoal contra ele. Ele falou que você costurou com o Beethoven ali. Eu não costurei com o Beethoven. O que aconteceu? E eu não escondo as coisas que eu faço, não. A gente tinha uma aliança com o PSDB, sim, antigo, Robson Cola, que era o presidente, fez parte do governo da Rosinha. Gel, Ranulfo Vidigal, na época, também foi uma época do PSDB, depois voltou pro PDT. E quando a gente tinha na eleição o Dr. Chicão como candidato e o Mauro Silva, do PSDB, como vice, o próprio Robson Cola fez campanha para o Rafael. Abertamente, sendo ele o presidente do PSDB, onde tinha o candidato a vice-prefeito. Então, o Buchaú, naquele momento ali, representava o grupo do Robson Cola. Né? E eu não tenho nada contra o Robson Cola, mas é uma questão política. Quando eu fui procurado pelo Beethoven, e a gente tinha algumas pessoas dentro do PSDB que tinham ido para lá, porque o Mauro Silva era uma pessoa ligada a gente tinha montado uma nominata de vereadores lá. E eu pedi, olha, eu não quero me envolver na eleição do PSDB diretamente, porque não é um partido que eu faço parte, não é um partido que nada. Mas, Beethoven, como é uma questão política, e aquele grupo que está ali hoje, né? Não tem nada contra o Buchaú, mas o grupo que está por trás da candidatura dele foi um grupo que não foi correto conosco, eu posso te dar uma ajuda aí e tal. Eu liguei para uma ou outra pessoa também, não fiz campanha pro Beethoven, pedi, olha, conversa com o Beethoven aí, vê o que vocês podem fazer e tal. E não pedi nada do Beethoven, simplesmente dei uma ajuda a ele, até muito superficial, mas ele acabou vencendo a eleição. Acho que ficou uma mágoa do Buchaú comigo, mas eu não tenho nada contra ele. Buchaú é uma pessoa que eu tenho respeito, admiração, mas é bom frisar que ele fez parte do governo Rosinha, trabalhou no governo Rosinha, foi candidato a vereador com o Dr. Chicão, fez reunião na casa dele pro Dr. Chicão, e pelo que eu li aí, ele falando da PEC do teto dos gastos. Vou ler aqui porque o ouvinte não, né? Não, lógico, pode ler. E falando aqui, tá respondendo aqui, Dr. Chicão, inclusive meu amigo, médico das minhas filhas, que estão trabalhando no governo, sou concursado da Secretaria de Saúde, tá respondendo aqui você que está ouvindo, lógico, respondendo. Claro. Como eu disse, gosto muito dele, respeito muito. E ele falou em relação, porque agora saiu aqui, ele falou em relação a... Você chamou de famigerada teto PEC dos gastos. O problema da PEC do teto dos gastos... E ele falou, aliás, muitos economistas endossam o que ele está falando, que foi uma coisa que permitiu você fazer uma projeção econômica... Mas olha só, Luiz, como é que você consegue fazer uma PEC do teto dos mais gastos... racional? Para saúde, para educação, para infraestrutura, e não faz teto do gasto para dívida pública? Como é que você não faz um teto de gastos para o custo financeiro do governo? Você limita certas áreas que são importantes, que precisam de investimento, mas você não limita o que você paga à dívida pública. 51% de tudo que o país arrecada vai para pagar juro da dívida. Ué, se ele está limitando gasto com educação, gasto com saúde, gasto com infraestrutura, também tem gasto com aumento de pessoal, também tem. Não é só isso. Isso é uma coisa que é boa. Mas você não limita o gasto com a dívida pública.
Com o custo financeiro, você hoje paga 51% de tudo que o país arrecada. Essa é uma crítica que eu faço à reforma da Previdência, porque eu ouvi do Paulo Guedes que a economia que vai ser feita com a reforma da Previdência vai servir para quitar juro da dívida. Ué, não vai ter R$1 de investimento no país. Então, assim, nós estamos pagando a juro da dívida, pagando a banco e não resolve. Eu sou a favor de pagar, mas desde que você chame o seu credor, renegocie, alongue o prazo para que sobe dinheiro para investimento no país. Você não pode sacrificar o povo, subjugar o povo, em detrimento de meia dúzia, de 9, se não me engano, são 9 famílias que são donas dos bancos do país, que é uma renda extremamente concentrada. Então, para mim, é famigerada sim, a PEC. Existem outras maneiras de você conter o gasto, e aqui eu estou dando um exemplo dela, que é você conter o custo financeiro de pagar a dívida que o país tem. Não estou dizendo que não tem que pagar, mas não do jeito que está. A cada R$100 que você arrecada, 51 vai para poder pagar juro a banco. Como é que o país sobrevive assim? A Ciro fez uma campanha batendo muito fortemente nisso, né, presidente? Bateu muito nisso. Não é à toa que eu votei no primeiro turno dele. Não, o Paulo Guedes também falou que são 6 bancos e 200 milhões de patos, né? Exatamente. São 6 bancos, se eu não me engano, são 9 famílias que controlam 6 bancos. Que o país hoje vive literalmente, desculpa aqui o tempo que eu estou vendo, de 4. E não esquece. Dando dinheiro, se você pegar o balanço trimestral dos bancos, é lucro de 9 bi para um banco, lucro de 8 bi para outro banco. Então, todo mundo passando um aperto danado. Nessa crise não o país numa recessão terrível. Acho que a maior recessão que o país já viveu, maior do que a da década perdida. E a gente só vê banco ganhando dinheiro. Então a minha crítica... A década perdida de 80 foi mais longa, né? Quer dizer, não foi do dia para noite. Não, a década perdida foi mais longa, mas a queda no PIB nosso atual é muito maior do que a da década perdida. Os militares entregaram com a hiperinflação, ela foi crescendo gradativamente. Mas a minha crítica... A gente estava bem e a gente estava mal. Quer dizer, foi assim muito rápido, né? A minha crítica à PEC dos gastos é exatamente essa. Você contém ali o gasto com o pessoal, que é uma coisa bacana, mas você contém o crescimento da educação, você contém o crescimento do investimento em saúde, você contém o investimento em infraestrutura, mas não contém o custo financeiro, principalmente de rolagem da dívida. Essa é a minha crítica. E só falando que uma das famílias que administra não, mas que é dona de um dos maiores bancos, talvez o mais potente, ela não é bancária, é uma família dona da Camargo Correia, né, que são as filhas do Sebastião Camargo, as 3, né, porque o Camargo tinha uma quantidade de ações do Itaú absurda, né? Eles estão ali e, além disso, são grandes acionistas do Banco do Brasil. Grandes acionistas do Banco do Brasil. Então, a minha crítica é só essa. A gente falou bastante do Rodrigo Maia no bloco anterior, e ele é aqui do Rio de Janeiro. Você tem algumas restrições a ele anteriormente? Não a ele. De repente a ideologia política dele, ele é muito mais liberal do que eu, por exemplo. Não é nada pessoal. E claramente tem movimentos aqui no interior também. A gente já falou no jornal e aqui também da Fátima Pacheco, que está bem próximo de ir para o DEM. Cabo Frio também, doutor Adriano. São Fidélis, o Amarildo vai para o DEM, provavelmente. E a partir do momento... Tudo costura dele. Sim. E a partir do momento que você chegou lá, alguma coisa... Como você falou, ele é um deputado bastante querido pelos colegas. Alguma coisa mudou em relação a ele? O que você acha pessoalmente dele e dessas articulações dele? Olha, eu praticamente a cada 15, 20 dias eu vou ao gabinete dele para a gente conversar alguma coisa, resolver alguma pendência da Câmara, inclusive para que se tenha a instalação da minha comissão especial do semiárido. Eu estou dependendo de uma assinatura dele. Não consegui pegar a assinatura dele essa semana por conta dessa questão da reforma da Previdência. Agora também entrou o recesso. Então, assim, eu me dou muito bem com ele, tenho uma relação muito próxima com ele, tenho divergências ideológicas, políticas, o que é normal. Mas, como eu te falei, o Rodrigo é um cara extremamente acessível. Não tem uma vez que eu mandasse um WhatsApp para ele que ele não respondesse. Pode não responder na hora, porque a gente sabe da correria que é. Falou igual o Bolsonaro, eu te amo também, não, né? Não. Mas ele é um cara muito acessível. Inclusive, ele recebe todos os dias de manhã um grupo de deputados na sua casa para tomar café. Um dia vai 10, outro dia vai 15. Eu já fui algumas vezes lá para bater papo, tomar café. Ele acorda cedo. Por volta de 7h30, 8 horas da manhã, sempre tem café da manhã lá na residência oficial do presidente. Então, como eu te falei, os deputados que quiserem têm acesso muito fácil a ele, ele responde, ele é um cara muito, muito presente, mas uma relação institucional, eu não tenho ligação política nenhuma com ele,
Sua irmã foi vista numa chapa com Foi. ele, prefeito do Rio, né? Que não deu certo. Não, né? não deu. São 2 eleitorados que não Não deu liga. Acho, inclusive, que se a Clarissa tivesse sido candidata sozinha e ele também sozinho naquela eleição, ambos tinham feito muito mais votos do que naquela chapa. 2 eleitorados completamente distintos que... Você acha que, no caso, um afastou o outro? O eleitorado de um correu do outro. Mas, tá. Estamos chegando já na metade do segundo bloco e está na hora de fazer a transição para o local. Mas você citou o projeto semiárido, acho que tem coisa importante para colocar. Né, um pleito desde os anos 70, mudança de clima na nossa região tropical úmido para semiárido, né? Todas as avaliações de índice pluviométrico indicam isso. E é muito importante, eu sempre falo isso, independente de ser você, é muito importante, é um pleito muito antigo e beneficia diretamente produtores rurais de 22 municípios do norte e noroeste fluminense. Eu estou muito empolgado com esse projeto, Luiz. Como é que está? Então, como eu falei, a gente conseguiu o parecer favorável para a criação de uma comissão especial, porque quando você tem mais de 4 comissões que o projeto tem que tramitar, te dá o direito a pedir a criação de uma comissão especial. Eu pedi, foi deferido pelo parecer da Câmara, e agora eu estou precisando da assinatura do Rodrigo Maia para que seja lido em plenário, né? Isso, depois que você cria, ele assina, é lido em plenário a instalação e os partidos indicam os membros, são 34 membros titulares e 34 suplentes, e começa-se a discussão na comissão especial. Estou muito empolgado, já conversei 2 vezes com a ministra Tereza Cristina sobre isso. Você levou o pessoal daqui lá? E depois disso tive outra vez pessoalmente com ela. Ela me pediu para procurar o deputado Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar Ruralista, vamos dizer assim, na Câmara dos Deputados. Eu ainda não tive a oportunidade de estar com ele, mas eu estou muito empolgado, muito motivado. Eu acho que o João Siqueira também Você entrevistou o Marco, o João Siqueira e o José... João Siqueira e José Carlos Mendonça. Também... Mendonça foi quem me deu no início toda a base de dados, né? Aqui, um professor que eu tenho um carinho e respeito muito grande. A entrevista foi excelente, ele é falando sensacional. muito sobre o trabalho. E esse projeto, como o Aloysio falou, ele vai beneficiar todas as cidades do Norte e Noroeste, porque ele permite linhas de crédito muito mais em conta do que você consegue hoje. E elas não estão acopladas ao Nordeste, não tem uma história... Não. Quando você tenta incluir, como já se tentou outras vezes, outros deputados e outros senadores tentaram, fazer a inclusão da nossa região na Sudene, automaticamente tem um bloqueio por parte dos deputados do Nordeste, que é um número muito grande, e isso não vai à frente de jeito nenhum. Porque a Sudene ela é uma fatia de recursos que ele não aumenta. Quando outra área é aderida na Sudene, divide. Então, ninguém quer que entre que e nem o nosso... história do royalties. Exatamente. O nosso pleito não é aderir à Sudene. O nosso pleito é só o reconhecimento da região de clima semiárido, porque existem linhas específicas. Por exemplo, uma coisa que eu descobri há pouco tempo, conversando com o novo superintendente do INCRA, no estado do Rio de Janeiro. Campos tem 80% dos assentados de todo o estado. Em torno de 5.500 assentados no estado, 3.500, 3.800 estão em Campos. Ele até disse que a sede do INCRA não deveria ser na capital, deveria ser aqui, né? Porque 80% está aqui, não justifica estar na capital. Ele falou que existe para os assentados uma linha de crédito para clima semiárido, que cada assentado pode pegar R$6.000. Olha, em Campos, se você multiplicar 6 mil pelo número de assentados, já é mais um aporte na economia. Eu nem sabia disso. E para os produtores rurais, hoje, grandes produtores rurais conseguem pegar aí empréstimos numa taxa de, no mínimo, quando consegue, 6 a 8% ao ano. É o que consegue hoje. Tá? A do semiárido, pelo que a gente está estudando e conversando com o pessoal do Banco do Brasil, do BNDES, me foi dito pela ministra Tereza Cristina que pode conseguir taxa de 1 a 2% ao ano. Então, assim, é um ganho para os produtores sensacional para poder investir na sua lavoura, poder investir no seu negócio rural, gerar emprego, gerar receita e fazer o dinheiro voltar a circular. Que é aquilo que eu sempre digo, Luiz, o dinheiro parou de circular. Não só Campos, eu falo especificamente de Campos aqui, mas na região inteira. Com essa crise nacional, com essa crise que o estado do Rio também viveu, o dinheiro deixou de circular, está gerando desemprego em massa. Eu passei o final de semana agora, né, no sábado, rodei a Baixada Campista, ontem rodei a região norte do município aqui. Engraçado que você indo nos extremos da cidade, né, eu fui na Baixada, depois fui na região norte, as reclamações são as mesmas. O transporte ruim,
a falta de emprego, a falta de saneamento, enfim. O dinheiro parou de circular, não tem investimento em infraestrutura, não tem emprego, o comércio está fechando. E o clima semiárido é uma porta de esperança para as pessoas saírem um pouco da dependência do royalties do petróleo, que todo mundo sabe que ele vai acabar um dia, e poder investir pesado na agricultura. Tem que lembrar que antes do petróleo, a cana era o eixo da economia. Exatamente. De Campos, né? E hoje, Aloysio, tem condição de voltar a ser, né? Campos tem 3 usinas instaladas ainda, em funcionamento, já tiveram mais de 20, mas essas 3 usinas têm um parque montado que consegue moer 6 milhões de toneladas ano. O problema é a lavoura. Só está moendo 1,5, porque não tem cana. Mas é um problema antigo. E não é por falta de terra, Campos tem muita terra, é por falta de irrigação, porque chove mal, e um projeto de irrigação é muito caro. Então você, tendo uma condição, né, de linha de crédito barata, já estou em conversa principalmente com o Frederico da Coag, uma pessoa que é da minha relação pessoal, independente de qualquer coisa. Ele falou, poxa, tudo que a gente precisa. Linha de crédito barata, apoio, para poder montar um projeto de irrigação para a região, que aí vai... O João Siqueira falou isso no Folha Rural de ontem. Ele deu uma entrevista de 11 minutos no Folha Rural falando exatamente isso aí. O problema da falta de cana e da falta do investimento na... Mas o problema de Campos é chuva. É chuva não e é o problema falta, da por exemplo, irrigação. nós temos 9 rios que cortam Campos. 9 rios. Nós temos lagoas aqui sensacionais. O problema não é nem a falta de água em si. Né? É um projeto de levar água até as plantações de maneira constante. Porque aqui, como chove pouco e chove de maneira irregular, nós precisamos de um projeto de irrigação. Eu me lembro de Figueiredo, do último general presidente, assinando o Progir aqui na Praça de Salvador. Me lembro disso, eu vi. Cadê o Progir? Cadê? Assinou, veio aqui e assinou. Mas quanto tempo tem isso, Luiz? Isso foi 85, né? Então, minha idade, 34 anos atrás. Foi ali apagado as luzes, igual e a Venda do Futuro lá em Dilma. E diga-se de passagem, vamos parar com o Venda do Futuro, que dá discussão. Diga-se de passagem, o governador Wilson esteve aqui naquele evento Rio Agrocop, se comprometeu, né, através da AG Rio, de dar 30 milhões de reais para iniciar o projeto de irrigação e já mandou uma equipe técnica conversar com o Frederico lá na Coagro. Então, assim, as coisas não estão paradas, não. Estou acompanhando, o Frederico me ligou, falou comigo. E vamos chegar para te passar para virar aqui, estamos falando de cana para entrar no nosso canavial. Previdência, você vê aqui a favor da reforma. A favor de uma reforma, não da reforma. Deixa eu concluir a pergunta. Claro. Não do seu pai, deixa eu falar primeiro, depois você fala. Lógico. Você falou a favor da reforma aqui, eu fiz entrevista com você também para o jornal impresso, você sempre se colocou a favor da reforma. E você tem uma característica, até pela sua vida aqui em Campos, pessoal, você tem uma penetração na classe média que seus pais não têm. Você tem. Talvez sua mãe seja mais popular na periferia, mas você tem a penetração que eles nunca tiveram. Você quebra isso do garotismo, tradicionalmente, nessa resistência à classe média. E eu vi os grupos de WhatsApp, hoje todo grupo de WhatsApp, né? Pessoas assim, desse nicho, decepcionadíssimas com você, metendo sarrafo, baixou a crista pro pai, o pai foi lá, falou. Não teve nada disso. Não, mas você sabe que foi não, amplamente falado na rede social, né? Mas não foi nada disso, olha só. Eu sempre... garotinho deu puxão de orelha, você arregou. Foi ou não? Não teve nada disso. Eu sempre fui a favor de uma reforma da Previdência. O sistema é desequilibrado. Simplesmente porque hoje em dia nasce muito menos pessoas, as pessoas vivem por mais tempo, com a quantidade de desempregados que nós temos e de pessoas trabalhando na informalidade. Então a contribuição diminuiu para sustentar uma base de aposentados. Então o sistema precisava de um reequilíbrio e precisa de um reequilíbrio. Mas, Aloysio, vamos lá, vamos fazer algumas simulações aqui. Você conhece gari de 60 anos para cima? Não tem, porque não contrata. Cabeça não, não contrata. Você conhece, vamos lá, no geral, tá? Você pode ter um caso específico ou outro. Balconista de loja de 60 anos para cima? Você conhece... Muito raro. Você conhece trabalhador da construção civil? Não, esse foi um absurdo. Braçal, de 60 anos para cima? Absurdo. Ninguém contrata. Então como é que você pode pegar o número de pessoas que é a maioria, que são as pessoas mais humildes e trabalhadoras do país, eles são a maioria, como é que você justifica para ele que ele tem que ter, na proposta do governo, 20 anos de contribuição mínima para poder ter direito ao piso, 20 anos, e 40 para ter o teto
com 65 anos de idade, porque agora não é mais ou, agora é e. Essa pessoa não vai se aposentar. Eu pesquisei antes os dados do IBGE, inclusive o Ciro está errado no dado que ele anda passando por aí. Em 40 anos de contribuição, essa pessoa fica em média 10 anos de desempregada. Então ela vai ter que contribuir com 10 desempregados, com mais 40 que ela tem que contribuir, por 50 anos. Ela não vai conseguir contribuir, Aloysio. Ela vai ficar desempregada. Nós tivemos uma vitória lá na reforma da Previdência, que foi diminuir o tempo de contribuição mínima do homem, de 20 para 15. Né? Já foi uma vitória, mas mesmo assim, eu não posso, em nome do equilíbrio que é necessário, sacrificar uma camada da população que é aquela mais humilde, que é a mais trabalhadora, porque nós temos faixas na sociedade. Da C para baixo, ia sofrer muito com essa reforma que foi proposta do jeito que foi. Então, eu discordei do texto base, não de alguns destaques, que uns foram propostos por pessoas do governo e outros propostos por pessoas da oposição. Eu avaliei um por um. Aqueles que eu achava que era bom para o país, eu votei. Eu torcia para que a reforma passasse, mas naquele texto base eu não tinha como concordar com ele. Vamos dar um caso aqui típico eu tive com uma pessoa que teve com você na semana da votação. Essa pessoa falou: vou votar a favor da reforma. Você é uma fonte, eu não vou dizer que você sabe quem é. Eu sei quem é. Não vou dizer eu sei quem é, não tem problema. É uma fonte fidedigna que você não, falou. Não, tive. Mas olha só. Votar, no intervalo de uma semana você mudou de opinião? Mudei porque, Aloysio, eu sou um cara que eu tenho que ter responsabilidade com aquelas pessoas que eu represento. O meu eleitorado, basicamente, assim, majoritariamente, que me elegeu para deputado, é eleitorado popular. Eu comecei a consultar a minha base. Eu liguei para mais de 50 pessoas. Eu digo para você sem medo de errar. 48 falaram: irmão, não faz isso não. Não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não. Eu não posso ser aqui, como é que eu vou dizer essa palavra? Eu não posso trair a confiança de quem me colocou lá. Então, assim, eu não consegui enxergar, Aloysio, sinceramente, que fosse correto da minha parte votar contra, principalmente, o trabalhador que é quem move esse país. Aí você vai querer dizer assim: mas é importante para a economia, 10... Eu ouvi a própria pessoa que te disse que eu disse que votaria assim, escreveu que 10 em cada 10 economistas são a favor da reforma. Eu posso citar aqui vários que são contra a forma que a reforma foi colocada. E digo mais, vão partir agora para capitalização. Eu sou radicalmente contra. Não, isso foi uma derrota do governo. Foi retirada do texto agora, sim, mas vão partir agora para ela. A capitalização eu sou radicalmente contra, principalmente porque ela é obrigatória e sem a contribuição patronal. Isso é um absurdo. Mas no Chile é assim. Pô, nós não estamos vivendo no Chile. A realidade brasileira é completamente diferente da de outros países. Eu não concordo com isso. Eu acho que quando você tem a contribuição patronal e a contribuição do empregado, você cria uma massa muito maior de recursos. Não dá para negar que o Chile é a economia mais sólida da América do Sul. Mas eu não concordo. Mas eu não concordo com o modelo de capitalização que está sendo imposto pelo Paulo Guedes. Não estou falando do modelo de capitalização. Não dá para negar que o Chile é, de longe, a economia mais arrumada, mais sólida da América do Sul. Não, tudo bem. Isso é um fato. Mérito para o Chile, né? Acho que o país... Eu estive lá há pouco tempo, voltei já a conhecer o país. É um país, assim, economicamente... O nosso país, Aloysio... É exemplo. O nosso país tem realidade completamente diferente de outros países, inclusive do Chile. Você tem exemplo que é um vizinho. Nós somos um país continental. Olha o tamanho do Brasil, olha a população do Brasil, olha a população do Chile. O Chile é um rodapé entre os Andes e o Pacífico. Então, sim. São realidades... Mas deu certo lá. Não, mas não foi só isso. E fizeram a reforma em 81. Sim, mas não foi. Não, eu sou a favor de uma reforma, sempre disse isso. E continuo repetindo aqui, uma reforma no sistema previdenciário é necessária. Eu acho que essa foi dura demais. Nós conseguimos corrigir alguns equívocos no texto, repito aqui, tivemos a vitória no caso dos professores, tivemos uma vitória no caso de alguns agentes de seguranças, de forças de segurança federais, porque não entrou o Estado. Inclusive Bolsonaro, como lobista, na última hora ligando para deputado para pedir para votar para favorecer os policiais. Olha, para o meu partido ele não ligou. Mas houve casos. Não, pode ter havido caso. Para o meu partido, especificamente, que são 36 deputados, falando ele não ligou. Isso, o Rodrigo Maia falou que foi o mesmo tipo de pressão sua. Que Bolsonaro sempre foi defensor dessa força de segurança, e os caras passaram em rede social a cobrar ele. Pô,
claro. Você veio até aqui que vai me deixar na mão agora? Na comissão especial, o destaque para a inclusão dos militares foi do PSD. Foi assinado pela bancada do PSD, que foi lá defender, foi o deputado Hugo Leal. E quem derrotou o destaque foi o governo. Foi a Joyce que foi lá para derrotar. Então, assim, ficou mal, pegou mal para o Bolsonaro e para o partido PSL na classe dos militares, porque todo mundo viu que estava tudo acordado, inclusive, faltando 2 horas para poder colocar esse destaque na pauta, começou uma articulação do governo, inclusive irritou vários deputados do PSL que queriam votar a favor, mas foi uma articulação do governo. Então, assim, foi uma vitória nossa, da casa, dos parlamentares. Sim, capitalização sim. Não, tô falando da capitalização não, tô falando de ter conseguido diminuir a contribuição, o tempo mínimo de contribuição de homens, de 20 para 15. Foi uma vitória dos parlamentares, da casa, conseguir uma condição melhor para as forças de segurança. Foi uma vitória dos parlamentares, da casa, não do texto do governo. Essa questão de professor. Então, assim, tivemos vitórias, né? O texto não é um texto perfeito, porque não vai existir texto perfeito, você não vai conseguir agradar a todo mundo nunca. Também, o maior inimigo da reforma possível é a reforma perfeita. Claro, não existe, né? A gente tem que ter prioridade ali, tentar amenizar o que... Eu só queria, Marco, antes de você fazer, eu sei que você quer fazer um intervalo aí, só dar umas... Estão questionando você, estão questionando a mim, estão questionando... O pessoal hoje está ativo aqui. Isso é bom. Pedro Henrique, meu amigo Pedro, professor do IFE. Como estou aposentado do Chile, Luizinho? Aqui também Flávia Luscher, meu futuro prefeito. Quem? Flávia Luscher, L-U-S-C-H-E-R. Não conheço, mas quando a graduação é pra cima, a gente agradece. Deve ser pra você. Eu acho que o Aldir não tá pensando, eu também não, nem Marco, então eu acho que é pra você. Não temos nenhuma intenção. E tem aqui também uma cobradinha em cima de você. Claro. Maurício Furel Batista. O transporte público de Campos está sendo resolvido. Infelizmente, seus pais não conseguiram, em quase uma década, resolver o problema. Olha, Maurício Furel, se eu não estiver enganado, é o chefe da segurança da Câmara de Vereadores. Se eu não estiver enganado, é ele, lá de Goitacazes. Maurício, não está sendo resolvido, não. Eu posso te dar 2 exemplos aqui clássicos. Como eu te falei aqui no programa, rodei a Baixada no sábado e rodei a região norte no domingo. Não tem ônibus, não, Maurício. Então eu te faço o convite para que você vá lá em Conselheiro Josino, em Santa Maria, em Santo Eduardo, vá no Farol, vá em Baixa Grande, que está sem ônibus. Inclusive porque as vans deixaram de rodar, pelo edital elas teriam que ir para o interior, não começou aí ainda, os ônibus estão deixando as pessoas na mão lá. Então faço uma sugestão que você vá lá, dá uma olhadinha de perto lá, porque não está funcionando não. E só para responder o Pedro, que tá falando dos aposentados do Chile, e é uma coisa que todo mundo fala, cara, eu sei que, de repente, os aposentados do Chile tem várias críticas, que está criando uma nova classe de pessoas pobres na velhice. Mas é verdade, Aloysio. Sim, existem estudos, porque eu conheço. Quando você tem a capitalização sem a contribuição patronal, o bolo da previdência dessa pessoa, porque é uma previdência individual, fica muito pequeno. Então as pessoas não conseguem o mínimo na sua velhice para poder sobreviver. É difícil, a cultura da poupança não é uma coisa não ainda. Mas enfim. Não é difícil. Para definir o Chile, eu vou definir o Chile de um caso prosaico. Aluguei um carro, ficou o dia inteiro rodando, e aí você tem que entregar o carro com o tanque cheio, você não pode entregar como Sim. você pegou. Foi abastecer o carro, como era o carro alugado, qual que você quer? O carro é mais barato, lógico. Se fosse meu carro, botava melhor, mas carro alugado, botar mais barato. Sabe quanto eu paguei por litro de gasolina? Não chute. Não faço ideia. R$1. Sabe quanto o Chile produz de petróleo? Mas isso é... 0. Mas isso é mérito do Chile ou é demérito do Brasil? Acho que é mérito do Chile. Mas você não acha que é demérito do Brasil? Eu não sei, mas eu não entendo. Eu aqui, do pode? lado de Campo Gigante de petróleo, pagar R$5, pode? o cara que não Exatamente. produz nada, mas paga aí não é só mérito do Chile, é problema nosso interno, porque o Brasil produz petróleo, vende e compra gasolina pronta. É absurdo. Exatamente. Sim. Ué, nós não temos... Você está falando igualzinho Bolsonaro. Não, mas é verdade. Eu já disse aqui, eu não sou nem bolsonarista e nem lulista, eu sou uma pessoa racional. O Brasil produz petróleo, vende o petróleo bruto e compra a gasolina com preço internacional. Mas vamos combinar que é um absurdo você viver do lado de Campo Gigante de petróleo, pagar 5, você para o país que não produz nada e pagar Mas isso não é só mérito do Chile, é problema nosso. Nós temos que saber reconhecer. Deixa eu pedir a pergunta do Aldir, e aí nós vamos ao break e você responde na volta. Vladimir, o seu partido PSD fechou questão a favor da reforma da Previdência, né? Você e mais um deputado só que
divergiram do Meu partido. amigo Expedito. De Rondônia, né? Isso. E o PDT também fechou a questão contra a reforma e teve o caso emblemático da Tabata e de outros deputados. Mais 8, E que foi 1/3 da bancada do PDT. Que estão sofrendo um processo disciplinar interno que pode culminar com a cassação, com a expulsão. Com a expulsão do partido. Eu quero sua opinião depois com relação a... Depois do intervalo? Depois do intervalo. Tá, ok. Tá bom? E a gente vai para campo. Aí vamos agora ao Vamos intervalo. falar da Terra Goitacá. E falaremos daqui a pouquinho. Aí você vai falar aquela lenga-lenga, que não é candidato, projeto, votar, tem que ouvir. Depois do intervalo comercial. Exatamente. Chama, vamos fazer o seguinte, fazer diferente. Vladimir, chama o intervalo aí, por favor. Rapaz, eu não tenho a sua voz brilhante, não mas precisa. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Grandes ofertas só na Terra Mar. Bomba d'água meio cavalo, 180.